Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel. Hoje eu vou ensinar para vocês uma das funções que eu gosto muito de trabalhar, que é a função endereço. Mas para que você veja todo o poder da função endereço, nós vamos utilizar também alguns dos conhecimentos que nós já adquirimos com as aulas anteriores. Então nós vamos combinar a função endereço com outras funções que vocês já conhecem. Mas primeiro eu quero explicar para vocês os conceitos dessa função. Para isso, vejam que interessante, eu vou apenas mostrar aqui uma célula qualquer. Vou pegar aqui, por exemplo, e vou na célula B1 mesmo, eu vou escrever aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Muito bem. Vou colocar aqui, ó, endereço. E aí o Excel me fala ó, que essa função ela cria uma referência de célula como texto, de acordo com o número de linhas e colunas que você passar para ela. Então vou abrir parênteses. E a primeira coisa que ele te pergunta é o número da linha. Eu, por exemplo, vou informar a linha número 3, que é essa daqui. Vou dar aqui um ponto e vírgula. E aí ele vai me perguntar agora o número da coluna. Eu vou informar a coluna número 4, né, que seria a letra D. Depois ele me pergunta se essa referência vai ser absoluta, se vai ser linha absoluta e coluna relativa, se vai ser linha relativa e coluna absoluta, ou se vai ser totalmente relativa. Eu vou marcar que vai ser totalmente absoluta. Agora que a gente marcou que vai ser totalmente absoluta, vamos marcar aqui ponto e vírgula. Por último ele pergunta se a gente vai utilizar o estilo linha coluna ou o estilo A1. Eu vou escolher aqui o estilo A1, que ele vai me mostrar como D3, né, essa informação. Senão ele ia me mostrar como linha 3 coluna 4, né, que é o L3C4. Vou fechar parênteses aqui e vou dar Enter. Olha só, D3, né, travado, porque eu pedi para que fosse retornado dessa forma. Eu vou fazer agora o mesmo exemplo, mas de uma forma diferente. Eu vou pegar aqui, vou colocar endereço, vou informar a linha 3, vou informar aqui que a coluna deve ser a número 4, ponto e vírgula. Vou informar aqui que o intervalo vai ser linha absoluta e coluna relativa, número 2, ponto e vírgula. E vou informar o estilo L1C1, fecho parênteses e dou Enter. Então tá ali, ó, linha 3, coluna 4, né? Bom, você vê que foi a mesma coisa que eu fiz e também, né, travei aqui de uma forma diferente. Então vamos lá, F2 agora, igual, endereço. Vou colocar aqui mais uma vez, linha 3, ponto e vírgula, coluna 4, ponto e vírgula. Mais uma vez eu vou marcar aqui, ó, linha absoluta e coluna relativa, para você comparar com a célula de cima. Ponto e vírgula, só que agora eu vou marcar o estilo A1, que é o estilo de célula. Agora você pode perceber, ó, que ele travou ali, no caso, a nossa linha, né? Então, está travada a nossa linha. Vamos fazer o seguinte agora, vamos lá. Igual, vamos colocar aqui endereço novamente. Vamos marcar aqui linha 3, número da coluna 4, ponto e vírgula. Vamos marcar que vai ser linha relativa e coluna absoluta. E vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui que vai ser no estilo A1, fecha parênteses e dá Enter. Então tá ali, ó, ele travou agora a nossa coluna, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui, ó, endereço, linha 3, coluna 4, e agora eu vou usar aqui o intervalo relativo, ou seja, ele não vai vir travado, ele não vai ter o símbolo de cifrão. E o A1 para ser formato como célula. Vou dar Enter. E agora sim, ó. Então a gente viu aqui, ó, aqui quando a gente usa outro formato, e aqui quando você trava apenas a linha, aqui quando você trava apenas a coluna, e aqui quando você não trava nada, e aqui quando você trava os dois. Absoluto, semi-absoluto, semi-absoluto e relativo. Né? Então temos esses 4 tipos de intervalo. E o que é interessante nessa função é que você pode ter isso daqui também, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, linha 3, ponto e vírgula, coluna 4, ponto e vírgula, vou colocar aqui absoluto, ponto e vírgula, estilo A1, ponto e vírgula. Eu posso colocar um texto para a planilha que vai ser o nome da planilha. Por exemplo, eu posso colocar, eu tenho algumas planilhas criadas aqui, eu vou colocar janeiro. Olha que interessante. Vou fechar as coisas, vou fechar parênteses. Legal, né, pessoal? Então ele já coloca para mim o janeiro com um ponto de exclamação e o intervalo travado, né? Isso que é legal nessa função. Então eu posso estar trabalhando com ela para estar recuperando o endereço de uma célula, e eu posso utilizar isso para muitas coisas. Eu posso utilizar isso para criar gráficos, eu posso criar isso para criar intervalos, eu posso concatenar, isso é outra coisa muito legal. Vejam esse exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, igual, endereço, vou repetir a mesma coisa que estava aqui, ó, vou copiar aqui, vou colar aqui embaixo, só que no final de tudo eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, endereço, e aí eu vou copiar isso daqui tudo, ó. Vou copiar isso daqui, eu dei um espaço, né, se você viu ali, Ctrl C, eu vou colar aqui do lado, só que eu vou mudar aqui a linha de 3, eu vou mudar para 10, por exemplo.
E para que isso funcione, no meio desse espaço aqui eu vou colocar aqui no caso o e-comercial. Vou colocar aqui o símbolo de 2 pontos, vou colocar aqui o e-comercial novamente e vou fechar aqui o e-comercial. No caso aqui, como a gente já tem o janeiro informado ali, a gente não precisa dele aqui no final. Então a gente apaga ele aqui e a gente dá Enter. Olha aí. Show, né? Então você tem um intervalo agora que vai de janeiro, D3 até D10. Pode observar então o que a gente fez? Pegou aqui o endereço, né? Colocamos uma informação inicial, colocamos uma informação final e entre eles a gente concatenou aqui usando o e-comercial 2 pontos e aí a gente tem agora esse endereço desse intervalo. Legal, né? Por que isso é bacana? Quer ver? Soma. Só colocar aqui o microfone aqui. Igual soma, abre parênteses, indireto, e aí você clica aqui. Olha isso. De D3 a D10 não tem nada. Agora, se eu mudar aqui a coluna para a coluna que eu sei que tem dados lá, que é a coluna 2, percebe? Então, a coluna 2, que no caso é a letra B, né? Então, a coluna de B3 a B10 está aí, ó, 37.250. Então, eu consegui fazer uma soma com intervalo dinâmico, tá? Olha que legal isso. Imagina que eu tenho uma forma de mudar isso aqui agora, né? Em vez de janeiro, isso aqui vai ser, sei lá, vou referenciar uma célula. Em vez disso aqui, vou referenciar aqui qualquer célula aqui. E aí, por enquanto, ele deu esse erro, né? Eu vou vir aqui no D2. Vou escrever janeiro novamente, já funciona. Vou escrever fevereiro, ele já muda. Bom, então a gente começa a entender o conceito aqui. Eu tenho aqui essas planilhas, que é onde a gente estava buscando os dados. Ó, eu criei aqui, só aumentar aqui um pouquinho, o zoom delas. Pronto, agora vai ficar legal para a gente ver. Então eu tenho aqui aquelas planilhas, ó, cada planilha tem uma série de dados, né? Vocês já conhecem os nossos produtos e os valores aqui. E aqui, vamos supor, eu tenho uma planilha que eu quero gerar um relatório, tem esses meses aqui, eu poderia ter mais planilhas, mas só para a gente entender, 4 estava bom. E eu quero agora fazer uma coisa bem legal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma lista. Eu vou vir aqui na guia dados, eu vou vir aqui em validação de dados, vou criar uma lista aqui para mim. E eu vou pegar esse intervalo aqui, ó. Opa, peguei um intervalo muito grande. Vou dar OK. Olha que legal. Bacana, né? Então já tem algo dinâmico. Mais ou menos aqui vocês já sabem, por tudo que eu fiz aqui, o que eu vou fazer aqui. Então imagina, por exemplo, que eu quero encontrar a maior venda, né? Eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, mês de janeiro. E aí eu quero encontrar a maior venda do mês de janeiro. Olha que legal. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, a função máximo, poderia ser a maior também, máximo. E aí, para mim poder selecionar aquele intervalo, aí que vem um grande segredo, eu uso a função que a gente já conhece das aulas anteriores, que é a indireto. Vou abrir parênteses aqui, vou clicar nessa célula, tá? E aí eu faço o seguinte, essa função indireto, ela não pode ter apenas um mês ali, ela tem que ter intervalo também. Então eu posso usar aqui no caso no e-comercial, vou colocar aqui entre aspas duplo ponto de exclamação, B, 2 pontos, B, e vou fechar aspas dupla dessa forma. Vou colocar maiúsculo para vocês verem melhor, B, 2 pontos, B, fecho aspas dupla, e aí eu vou fechar aqui esse intervalo, né? Então olha só, máximo indireto, C2 de janeiro, e ali eu vou ter ponto de exclamação BB. Vou dar um Enter, vamos ver se ele consegue retornar. Está reclamando que eu não botei um parênteses ali, no final ó, da função, eu botei o da função indireto, faltou do máximo. Vou aceitar a correção e ele já faz para mim. Vou dar um zoom aqui que vocês vão poder enxergar melhor. Foi demais. Deixa eu reduzir aqui algumas colunas, né? Que a gente possa ter mais espaço para trabalhar. Então tá aqui, ó, 9250. Vou dar aqui um Ctrl Shift cifrão. Eu posso, se eu tivesse travado, né, eu poderia copiar e colar embaixo. Vou travar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou mudar aqui o máximo para mínimo. Tá aí, né? Temos o máximo e mínimo. A soma a gente já sabe também, né? Podemos colar aqui e aí você só substitui agora o mínimo pela soma. Tá aí, então você tem a soma dos meses, você tem o maior e o menor valor, e eu posso mudar aqui, olha só que legal. Então muda aqui, ele já muda para mim, ó,
Então aqui praticamente usando a função indireta que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Agora aqui vem uma coisa bem legal, que eu posso descobrir, combinando aqui a função endereço com outras funções, aonde que está essa célula lá no meu intervalo. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, para a gente saber qual que é a posição, a gente precisa na função endereço, né? A gente precisa do que? A gente pode, igual fórmula texto. Você vai precisar aqui, do endereço, se a gente vai, é o número da linha, né? A gente precisa do número da linha que a gente quer referenciar, do número da coluna, se o intervalo é relativo ou absoluto e também como ele vai ser informado. Além, é claro, do nome da planilha. A gente precisa de tudo isso, né? Então, só para lembrar aqui, são esses os parâmetros, tudo bem? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir a linha, porque a coluna a gente já sabe, é B, né? Mas a gente vai descobrir a linha. Para descobrir a linha, só para nível de teste, eu vou colocar aqui, corresp. Opa, que tem uns links aqui salvos, deixa eu apagar eles. Limpar tudo, muito bem. Então, deixa eu ver aqui, igual corresp. Olha que legal isso. Valor procurado. Eu vou procurar esse valor. Onde que eu vou procurar ele? Eu vou procurar através da função indireto. Eu vou procurar aqui nessa planilha e-comercial, aspas dupla, ponto de exclamação, B, dois pontos, B, dois pontos, B, fecha aspas dupla, fecha parênteses do indireto, ponto e vírgula, zero com exponência exata. Então ele já funciona o corresp para mim, já traz o número da linha. O corresp é exatamente o que eu quero para saber a linha lá da minha função endereço. Então o corresp que nós já aprendemos em aulas anteriores é muito útil aqui. Olha só, corresp, F2, indireto, certo? E aqui nós temos então a nossa coluna, você pode até estar travando aqui, para ficar mais fácil. O F2 aqui também, não, o F2 você pode não travar, porque daí a gente pode arrastar depois. Então a gente tem o número da coluna, ponto e vírgula, aliás, a gente tem o número da linha, né? O número da coluna 2, que é a coluna B, que tem os valores, que a gente já sabe disso. Referência absoluta ou relativa, pode ser absoluta. Formato da referência pode ser o estilo A1. E por fim, mas não menos importante, qual que é o texto da planilha? Célula C2, e aí você trava, né? Ele vai trazer o nome, né, da planilha junto com todo esse intervalo. Pode parecer que a planilha aqui ficou uma função monstruosa, mas não ficou não. São funções que vocês já conhecem. Indireto vocês já conhecem das aulas anteriores comigo, corresp vocês já conhecem das aulas anteriores também, e agora vocês estão conhecendo a função endereço. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui vai me retornar a linha. Aqui eu já sei o número da coluna, já sei que eu quero uma referência absoluta para esse caso, e também já sei que eu quero no caso eu quero aqui o nome da planilha, né? Vou dar um enter aqui e tá aí, abriu o B2, é onde está esse intervalo. E eu posso arrastar aqui tranquilamente. Aqui já está um embaixo do outro. Se eu mudar aqui, B2 e B7, o maior está no B2 e o menor está no B7. E no fevereiro, o maior está no B7 e o menor está no B6. Olha que interessante. E no abril, tá aqui, show de bola. E o corresp está mudando ali junto porque eu tinha deixado ele ali. Vou apagar ele agora. E aí, olha que legal, usando aquela função que a gente aprendeu na aula anterior também, a gente pode usar aqui o hyperlink para que ele navegue diretamente para aquela planilha. Olha que bacana, um link dinâmico. Na aula anterior eu ensinei com vocês usando apenas endereços de sites, mas agora eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui, aspas dupla, cerquilha, né? Também conhecido como hashtag, jogo da velha. Então você coloca aí sustenido, alguns falam também, né? Você fecha aspas dupla. Nós vamos colocar esse local do vínculo, aí você vai fazer o seguinte, você concatena utilizando o e-comercial, que a gente já conhece, com o que? Com esse endereço aqui, Então vai ser cerquilha, entre aspas, dupla, mais um intervalo, no caso dia 2, ou seja, vai ser cerquilha, fevereiro. Fazendo isso aqui, ele sabe que você quer fazer uma referência não para um site, não para um documento, mas sim para o próprio arquivo, para a própria pasta de trabalho que você está utilizando. Tá? Então eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, e aí o nome amigável você pode estar colocando o que você quiser, qualquer texto, qualquer mensagem, navegue, vá até lá, link, vou colocar aqui, link para o valor, por exemplo, né? Ou você pode colocar um clique aqui, né? Vou colocar um clique aqui. Clique aqui para visualizar. Ficou bacana. Vou fechar aqui parênteses agora e vou dar um enter. Vou
pegar essa célula aqui, vou copiar e vou colar aqui embaixo. E aí é legal porque ele já atualiza, ó, do G2 para o G3, ó, do G2 para o G3, para cada endereço. Vou clicar e olha que legal, ele foi lá para fevereiro, né? Vou clicar aqui também, ele foi lá para fevereiro. Eu vou fazer o seguinte, para ficar fácil para mim, eu vou criar aqui um link, né, de retorno, né, lá pro relatório. Então, hiperlink, vou colocar aqui, ó, aspas dupla, Cerquilha, que vocês já conhecem agora, né? Vou dar um e comercial e vou colocar aqui o nome da planilha que eu quero, né? Que no caso é... Poderia até colocar aqui tudo dentro aqui, ó. Relatórios. Opa. Mas tá sem acento mesmo, então vou deixar aqui relatórios. Vou deixar aqui a aspas dupla, né? Aliás, eu vou colocar aqui, ó, ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Eu vou, sei lá, vou para a célula H1, fechar aspas dupla, ponto e vírgula, vou colocar aqui, ó, menu. Vou colocar em maiúsculo, menu. Então, vamos ver se funcionou. Funcionou e foi lá para os links. Eu vou pegar aqui agora, vou copiar, vou colar aqui em todas essas células. E aí, qual que é a vantagem disso? É que quando eu estiver navegando aqui e quiser ver um relatório, por exemplo, como esse, eu posso vir aqui, olha lá, e o relatório. E o legal é que ele vai exatamente na célula, ó. Ele vai exatamente na célula que eu posso estar utilizando também. Então, quando eu clicar aqui, por exemplo, eu quero ver aqui abril, olha só que legal. Se eu clicar aqui, ó, ele vai lá para abril, ó, lá naquela célula que tem o valor lá. Que tem o maior valor. Se eu clicar aqui embaixo, ó, ele vai lá, ó, ele seleciona para mim a célula que tem o menor valor. Isso que é legal. Se eu mudar aqui meu relatório, março, mesma coisa, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, isso que eu achei muito legal, né, de você combinar essas funções. Então, vamos vir aqui, ó, vamos voltar aqui. E como você viu aqui, a gente pode estar fazendo outras coisas também. Por exemplo, posso estar selecionando esse intervalo aqui, posso estar inserindo um gráfico, por exemplo. Vou inserir aqui, por exemplo, sei lá, um gráfico de pizza. Olha aí que legal, né? Vou deixar ele aqui, ó. E o que é legal desse gráfico de pizza? Que ele fica dinâmico, né? Vou reduzir ele aqui um pouquinho. Olha só. Tá vendo? Ó. Março e fevereiro. Tá vendo aí? Então, utilizando essas funções aqui, né, que a gente aprendeu nas aulas até agora, indireto, corresp, utilizando agora a função hiperlink, a função endereço, você pode ter mais dinamismo na sua planilha. E isso pode representar muita coisa para você na hora de entregar essa planilha para um cliente. Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram dessa videoaula, eu espero que vocês estudem bastante, treinem, porque, como vocês viram, é um conteúdo que não é difícil, é um conteúdo simples, fácil, mas que é bom você praticar, é bom você treinar o máximo que você puder, porque se você treinar mais, você vai ter uma melhor absorção de conhecimento. Combinado? Espero que vocês treinem bastante e me enviem as dúvidas caso vocês as tenham. Nos encontramos na próxima videoaula, um grande abraço e até lá!